Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer um videozinho aí para fazer a correção da última atividade de história. Vamos começar aí na página 40. A gente tem a estrutura do navio negreiro. Então observem bem aí quantas pessoas cabiam, entendeu? São registros que mostram as condições em que os africanos escravizados eram transportados. Observe um desses esquemas a seguir. Então, se a gente observar aqui, ó, olha só, algumas pessoas deitadas, outras sentadas. Olha a quantidade de pessoas que ficavam dentro do navio. Esses símbolozinhos aqui, ó, são as pessoas assentadas, vocês estão vendo? Agora, imagina quantos dias não demorava para ter uma viagem. Imagine que você e os colegas estão no navio como representado nesse esquema. A locomoção dentro do navio seria fácil? Na verdade, a locomoção é praticamente impossível, né, pessoal? Ele está super lotado. Todos poderiam se deitar e dormir ao mesmo tempo? Acredito que não. Vocês estão vendo aqui na parte de baixo, aqui, ó. São as pessoas que estão deitadas, as outras estão assentadas ou em pé. Então, provavelmente, devia ter um revezamento. Enquanto algumas dormiam, as outras ficavam sentadas ou em pé. Isso horas e horas, né? Em sua opinião, é correto submeter as pessoas a esse tipo de situação? Por quê? Então, hoje em dia, a maioria de nós tem uma consciência muito bem formada a respeito desse assunto, né, gente? Que a escravidão foi uma coisa horrível, que era indigno, que era desumano, mas a gente nunca pode deixar de se esquecer desses fatos. Tem que estar sempre refletindo, ainda mais agora que a gente está conhecendo mais das condições. Porque às vezes a gente está aprendendo que as condições ainda são piores do que às vezes a gente podia imaginar. Então vamos aqui para a próxima página, que é a página 41. A viagem da Brasil. Então tá falando aí no 1. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Por que uma das pessoas está segurando o lampião? Então aqui tem uma pessoa segurando o lampião. Por que vocês acham, pessoal? Na época não existia energia elétrica, né? E os navios também, eles eram movidos a vela, não tinha nenhum tipo de eletricidade, nem mesmo a vapor, que depois surgiu lá na Revolução Industrial. E os porões dos navios não recebiam nem a luz solar. Então, para enxergar lá dentro, precisava de um lampião. Então, as pessoas nem direito tomar banho de sol elas tinham. Há duas pessoas carregando um homem. Aqui, ó. Por quê? Vamos procurar aqui, ó. Vamos procurar aqui na imagem. Aqui, ó. Esse homem. O que vocês acham que pode ter acontecido com ele, gente? Muito provavelmente esse homem havia falecido dentro do navio, tá? E como eles não tinham condições de fazer nenhum sepultamento e nem de transportar o corpo durante a viagem, por questões de higiene, para a higiene não ficar pior do que ela já era, essas pessoas que faleciam durante a viagem eram lançadas ao mar. O que é muito triste, né? Tudo isso é muito triste com relação à história da escravidão. Às vezes eu fico até emocionada quando eu falo nesse assunto, porque realmente é uma história toda muito terrível e muito triste. Compare essa imagem com o esquema do navio negreiro na página anterior. Eles apresentam a mesma visão? Por quê? Então, no esquema do navio negreiro, tinha espaço para todo mundo ficar deitado assim? Na verdade, não tinha, né, gente? No esquema do navio negreiro não tinha espaço nem para ter esse buraco aqui aberto no meio. Então, isso aqui provavelmente era uma das pequenas áreas do navio, né? E aonde tinha esse acesso ao deck superior, e o resto deveria ser seguindo aquele esquema. Então, vamos para a próxima página, que é o mercado de africanos escravizados.
Então, aí, observe a imagem, leia a legenda e responda as questões a seguir. Quantas pessoas há na imagem? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas, 13 lá no canto, uma na porta. Vocês estão vendo? Descreva a cena. Então, aí eu gostaria que vocês observassem como cada pessoa é representada. As roupas que ela usa, os gestos, as expressões corporais, o posicionamento, se está sentada, se está em pé, se usa roupa, que tipo de roupa que é, se usa alguma coisa na cabeça, quais são as semelhanças, quais são as diferenças. Então, isso era que eu queria que vocês respondessem, ok? Tem aí o C que não está aparecendo, mas está lá no livro. Em sua opinião, por que os africanos escravizados estão expostos como se fossem objetos? Por que vocês acham, gente? Porque, na verdade, eles eram tratados como mercadorias, né? Eles eram comprados e vendidos. E assim como um comprador examina sua mercadoria, os possíveis donos examinavam as pessoas que eles iam comprar, que eles iam adquirir, para ver se essa pessoa valia o preço, se ela era forte, se seria um trabalhador que conseguiria trabalhar muitas horas, se estava doente, se não estava, avaliava aquela pessoa como se fosse uma coisa, como se fosse uma mercadoria que a gente hoje vai no supermercado comprar e olha se está estragado, se está funcionando bem. Isso eles faziam com um ser humano. Então vamos aqui para a próxima. Na próxima vocês tinham que responder a questão no caderno, né? Então tá aí. Leia o texto e responda as questões no caderno. Em cada etapa da travessia da África para o Brasil, era mais provável a pessoa se ver sozinha diante do desconhecido, tendo que aprender quase tudo de novo. No entanto, nada disso era capaz de apagar o que ela havia sido até então. Mesmo se capturada quando criança, ela traria dentro de si todo o conhecimento e a sensibilidade que sua família e vizinhos haviam até então lhe transmitido pela educação e pelo exemplo da vida cotidiana. Então, porque os africanos trazidos como escravizados tinham que aprender quase tudo de novo? Porque eles vinham para um mundo completamente diferente do deles, não é, pessoal? Então, eles viviam lá na África, que tinha um clima diferente, uma vegetação diferente, costumes e hábitos diferentes, regimes sociais diferentes. Então, eles vinham para cá. Primeiro, eles tinham que aprender a relação de escravo, estar sujeito ao outro, ter que obedecer às ordens dele e ser punido se não obedecesse. Depois eles tinham que aprender uma língua que era completamente diferente deles para entender as ordens que eles recebiam. Eles tinham que se adaptar a um novo clima, a novos lugares, a uma nova alimentação e a pessoas que não faziam parte do convívio dele anteriormente. A gente pode pensar assim, mas todo mundo veio da África, então eles se conheciam. Mas não era bem assim. Eles vinham de vários lugares diferentes da África e alguns faziam parte até de tribos inimigas. Então era muito complicado. Eles tinham que reaprender a vida, eles tinham que criar um novo esquema mental para se adaptar àquela vida nova que eles iam ter, que não era uma vida nova nada boa, né? Para os africanos, entender tudo de novo significava abandonar suas origens e costumes? Explique. Não, porque eu acredito que eles se apegavam ainda mais às lembranças que eles tinham do passado, para aguentar, suportar a vida de amargura que eles vieram viver aqui, né, pessoal? Como as lições que a gente carrega dos nossos pais e a gente carrega dentro do coração pela vida inteira, eu acredito que nos momentos de tribulação, de tristeza, a gente ainda se apegue mais ainda a essas lições e a gente se lembre mais ainda da voz dos nossos pais. Então, eu acredito que as memórias que eles tinham da terra e dos antepassados ficavam ainda mais fortes diante da experiência que eles estavam tendo. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que a correção tenha sido esclarecedora. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe um comentário aí na aula. E até a próxima. Um grande abraço para todo mundo.